Boa noite a todos, queridos irmãos. Em primeiro lugar, nós desejamos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui com todos os irmãos, aproveitando esta oportunidade de aprofundarmos o nosso estudo. Damos graças à equipe diretiva da casa por este convite. Então, nós vamos falar de nossas perdas, abordando o tema central da palestra do mês de fevereiro, perda de entes queridos na visão da doutrina espírita. Mas nós vamos iniciar esta nossa conversa pelo significado do verbete perder. Nós vamos pedir auxílio ao nosso irmão Aurélio, né? Então, ele coloca no dicionário uma porção de significados para esta palavra perder. Nós vamos enumerando esses significados e dando alguns exemplos. O que significa perder? Deixar de possuir, de ter a posse de algo. Por exemplo, perdeu a herança, perdeu o amor. Não obter a vitória, ser derrotado, fracassar. O time perdeu o campeonato. Esquecer alguma coisa em algum lugar. Por exemplo, perdeu o dinheiro do ônibus. Utilizar algo erradamente, desperdiçar. Perdeu tempo no banco. Passar a possuir menos do que tinha anteriormente. Perdeu peso. Deixar para trás. Perdeu uma chance incrível. Chegar atrasado e não conseguir alcançar o pretendido. Perdeu o avião. Deixar de ver ou de ouvir alguém porque essa pessoa morreu. Perdeu o pai. Deixar de gostar ou de sentir. Perdeu a alegria de viver. Causar destruição em alguma coisa, arruinar. O temporal perdeu os vegetais. Deixar de aproveitar ou de desfrutar de alguma coisa, perdeu os benefícios do emprego. Não mais ser visível aos olhos, sumir. O sol perdeu-se no mar. Deixar de saber, de estar atrapalhado, confundir-se, perdeu-se na rodoviária. Ficar completamente absorvido por alguma coisa, perdia-se em devaneios. Cair em sofrimento, guiar-se em direção ao que é ruim. O álcool a perdeu eternamente, ou perdeu-se com as próprias escolhas. Não há quem não tenha perdido algo ou alguém durante a sua vida. É extremamente desagradável perder algo. E interessante a dimensão que nós damos ao sentimento da perda. E essa dimensão está diretamente ligada à importância que esse algo tem para nós. Podemos relevar e nem mesmo nos importarmos com a perda de alguma coisa, porque essa coisa não tinha importância para nós, mas isso não é uma regra geral. Pode não ter importância para nós, mas pode ter importância para outra pessoa. Agora, perder os óculos, para quem usa, os documentos do imposto de renda, perder a aliança, perder o celular. Experimenta perder o celular para ver o que acontece. Há quem se dedique a dias e dias até encontrar aquilo que perdeu. Aí nós lembramos do dono daquela cachorrinha Pandora, que finalmente, depois de 45 dias, foi encontrada. A alegria foi imensa. No entanto, bem diferente, provavelmente bem mais parecidos, são os sentimentos de quem perde um ente querido. Independentemente do credo, se há ou não esse credo, as manifestações sobre a perda também variam muito. Uma coisa é o que você sente, outra coisa é como você manifesta esse sentimento. Alguns exemplos daquilo que as pessoas costumam dizer em relação à perda de um ente querido. Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nós nunca estamos preparados para perder alguém. Seus dias de luta terminaram, seus dias de glória chegaram, e agora o céu azul é todo seu. A dor de perder alguém só é aumentada quando não te dão o direito de saber por quê. Porque você perdeu.
Se há algum conforto na morte de alguém que amamos, é o de saber que ele está indo para um lugar onde não há tristeza, maldade e dor. Outra afirmação: estou ciente de que as pessoas que amamos, que morreram e estão no mundo espiritual, estão olhando por nós. De um modo geral, há uma tendência em achar que a pessoa que morre se santifica, fica muito melhor, e isso serve de consolo. Acabou o sofrimento. Agora ele ou ela pode cuidar de nós. A morte, como consequência de uma doença incurável que se arrasta durante anos, pode, na realidade, significar um cessar do sofrimento, se esse sofrimento estiver ligado apenas ao corpo físico, mas bem diferente, no entanto, quando esse sofrimento é moral. Reverenciar entes queridos depois da morte é tradição de várias religiões. Catolicismo. O ato de visitar os cemitérios para deixar flores ou acender velas por seus mortos é mais praticado pelo catolicismo. Os católicos não dispensam a visita às sepulturas e planejam o ato com a preparação desses espaços. Rezar e acender velas é comum, mas não é o mais importante. É preciso realizar a missa. Esse é o sacrifício principal em intenção dos falecidos, para que tenham seus pecados aliviados, disse o padre Josemar Pinheiro. Nas congregações evangélicas, a forma de cultivar o falecido é lembrar como a pessoa foi em vida. Com a morte, o espírito retorna a Deus, a alma vai aguardar o juízo final, podendo ou não viver com Cristo. Vamos falar algumas coisas sobre os rituais do budismo. No Japão, de acordo com a monja zen budista Koen de Souza, usam-se flores dentro do caixão, tradicionalmente, e além disso, uma tigela com arroz cozido, água, um vaso de flores, velas e incenso são colocados sobre uma mesa, para que nada falte ao morto. Os budistas têm vários rituais funerários. Um deles é o Poa ou Pova, é uma transferência de consciência, quando toda prece feita com a intenção de ajudar o morto é válida e traz benefícios. Não há luto, há apenas preces e dedicação dos pensamentos positivos à pessoa que morreu. No entanto, nos lugares mais tradicionais, a família guarda até 49 dias de luto como sinal de respeito. Isto tudo no budismo. Para os seguidores do islamismo, a morte é uma passagem desta vida para outra vida eterna. Quem fizer o bem será julgado por Deus e vai para o paraíso. Quem fizer o mal também será julgado e irá para o inferno, diz Abdul Nasser, secretário-geral da Liga da Juventude Islâmica no Brasil. Os muçulmanos acreditam que o corpo, após a morte, não significa mais nada, mas a alma continua tendo valor. A morte se dá, portanto, quando o corpo se separa da alma. Quais seriam os rituais dos muçulmanos? De acordo com as leis islâmicas, o corpo do morto é lavado pelos familiares, sempre aqueles do mesmo sexo, e enrolado em 3 panos brancos. Depois ele é colocado num caixão para que os parentes mais próximos se despeçam dele. Em seguida, o corpo é levado à mesquita do cemitério islâmico e, a partir desse momento, apenas os homens participam da cerimônia. O sheik faz as orações para a alma da pessoa numa celebração que dura a cerca de 2 horas. A cremação do corpo não é permitida pelas leis islâmicas. Para os judeus, a morte não é o final da vida, apenas o fim do corpo da matéria. A verdadeira pessoa, que é a alma, é eterna,
diz o rabino Avraham Zajac. Os seguidores das leis judaicas acreditam na existência de outro mundo para onde as almas vão, chamado de Olam Rabá, mundo vindouro. No entanto, a alma pode voltar para a Terra num outro corpo para completar sua missão. Isso nada mais é do que a reencarnação. Acreditamos que a situação de vida que a alma terá depende de como a pessoa viveu no nosso mundo. Não são dois mundos diferentes, porque o tipo de vida levado aqui afeta a vida no Olam. Cada alma está na Terra por alguma razão e tem uma missão a cumprir, diz o rabino. E os rituais? Apesar de acreditar que a alma seja eterna, os judeus sentem a dor da perda e acreditam que ela deva ser expressa de várias maneiras. Quando um judeu morre, há um ritual chamado de Tahará, a purificação, no qual o corpo é levado pelo Shevra Kadisha, por um grupo sagrado. Os judeus não permitem que seus mortos passem por autópsia, e as leis judaicas também não permitem que o corpo seja cremado. Os protestantes acreditam que a morte é apenas uma passagem para outra vida e não aceitam a reencarnação. O movimento protestante acredita na próxima vida, mas em comunhão com Deus. Falar na vida eterna da alma é limitado porque acreditamos na ressurreição do corpo, diz o pastor da Igreja Metodista Fernando Marques. Para os protestantes, existe o céu e o inferno. O julgamento ocorre não pelas ações da pessoa em vida, mas pela fé que ela teve na palavra de Deus e pelo amor ao Senhor. De acordo com a crença do candomblé, as pessoas são formadas por elementos constitutivos perecíveis e imperecíveis. A parte imperecível é chamada de Ori ou Ori. Os seguidores do candomblé acreditam na continuidade da vida por meio da continuação da força vital. O Ori ou Ori volta dentro da mesma família, mas em outro corpo. O corpo do iniciado no candomblé geralmente é velado no terreiro. O rito funerário, chamado de axixê, começa depois do enterro e costuma ser longo, podendo durar vários dias. O Espiritismo traz uma mensagem capaz de amenizar as angústias relacionadas à morte, uma vez que encontramos em seus preceitos básicos a informação de que todos somos almas imortais, reencarnantes, neste planeta ou em outro planeta, com o propósito de evolução individual e coletiva. Ademais, através da sua ciência e filosofia, traz evidências robustas de que aqueles que se amam tornam a se encontrar, seja no mundo espiritual ou no mundo físico, em novas experiências do corpo. Desta forma, a morte nada mais é que a finalização de um ciclo, uma passagem para um outro estado, uma outra dimensão. A alma continua viva, mantendo sua identidade, dando continuidade ao seu processo de aprendizagem em constante relação com outros seres. Para nós, os espíritas, não existem ritos, sacramentos, posturas específicas, livros sagrados, roupas especiais. Acredita-se que essas posturas não são necessárias, mas sim a prece feita com o coração, concentrada e amorosa. Entretanto, os velórios são realizados tanto para acolhimento dos amigos e parentes, mas também e principalmente para que a alma que está desencarnando possa receber as homenagens, sejam elas através de palavras ou em forma de bons pensamentos e orações. Nós vamos deixar aqui indicados 2 livros que vão trazer para os irmãos os primeiros esclarecimentos sobre a perda de entes queridos.
e pedimos aos irmãos que consultem essas obras para melhor aproveitarem as palestras que se seguirão ao longo deste mês. Então, no Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 1, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, há duas mensagens, uma atribuída a Sansão e outra a Fênelon. Isto é para a lição de casa. A falta de esclarecimento é a responsável pelas dúvidas que nos assaltam e nos trazem desassossego. Nós costumamos fazer umas perguntas, né? Para onde vão nossos entes queridos após a morte? O meu ente querido que faleceu está bem? Como posso receber uma mensagem do meu ente querido? É verdade que não posso chorar pelo meu ente querido? Por que morreu Juquinha, que era tão bom, em vez de José, que era tão mau? Posso fazer pedidos ao meu ente querido que morreu? Qualquer pedido? Estas e outras questões poderão ser respondidas ao longo deste mês dedicado ao tema Visão Espírita da Perda de Entes Queridos, principalmente num momento como este que vem ceifando tantas vidas. Talvez a pergunta mais significativa que temos feito é: por que, meu Deus? Por que morrem pessoas que são o amparo da família em acidentes ou por outras causas ainda mais bizarras e que nenhuma circunstância pôde impedir? Por que morrem crianças em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? E que dizer dos flagelos naturais que ceifam milhares, milhões de criaturas de uma só vez? Convidamos os amigos, os queridos irmãos, para assistirem às demais palestras, para que seus corações encontrem respostas e pacificá-los. Porque Deus jamais permitiria o sofrimento de um filho amado sem que houvesse uma justificativa perfeita e jamais deixaria sem uma resposta consoladora um coração aflito. Então é isto que nós teríamos para a noite de hoje. Espero que os irmãos aproveitem esta introdução que fizemos, mas participem ativamente das demais palestras e temos a certeza que irão colher conhecimentos muito preciosos. Emmanuel nos diz, para nós encerrarmos: ante os mortos queridos, faze silêncio e ora, porque todos estamos vivos na presença de Deus. Muito obrigada por sua atenção, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.